Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus abençoe hoje, rica e poderosamente, o seu dia. Que esse dia para você seja uma bênção. Que você tenha a graça de alcançar tudo aquilo que você está esperando, todos os milagres que você deseja aí no seu coração. Eu desejo que, pela vontade de Deus e pelo agir do Senhor, possam acontecer aí na sua vida. É o que eu desejo para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que ao final desse dia você tenha motivos para louvar a Deus. E ainda que não aconteça nada visível, nada que seja esplendoroso no seu dia, no final desse dia, louve a Deus do mesmo jeito, pois nós temos motivos para louvá-lo pelo dia que tivemos. Só pela graça de nós termos um dia todo para viver, já é motivo de louvor ao Senhor. Conforme eu sempre digo, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, ative as notificações para você receber todos os dias aí no seu celular as orações que eu posto aqui no YouTube, ok? Meus irmãos, a palavra de Deus que nós iremos meditar hoje está lá no Evangelho de São João, no capítulo 10. Que palavra maravilhosa é essa palavra que nós iremos meditar hoje. Está lá no capítulo 10, a partir do versículo 1, que vem nos dizer exatamente assim: em verdade eu vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobre o outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas, uma por uma, e as suas ovelhas são conduzidas para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão nenhum outro estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo se aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ah, meus irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra linda, que palavra chocante é essa que nós meditamos hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, na época de Jesus, a profissão de pastor de rebanho era uma das profissões mais mal vistas da época. Ninguém dava a mínima, nenhum jovenzinho, nenhum menino, quando crescer, sonhava em ser pastor de ovelha. Era uma das piores profissões que tinham.
E o interessante é que ser pastor era uma coisa que era para sempre, pois uma ovelha, ela teria que ser educada desde pequenininha a sempre ouvir e obedecer à voz do pastor. Portanto, uma ovelha não obedece um outro pastor. Se algum outro pastor a chamar, gritar, ela não obedece. Ela só obedece quando ela ouve a voz do seu pastor, porque é uma voz que ela sabe que trará segurança, trará alimento, trará paz. Então ela não segue outros pastores, ela não segue outras vozes. E assim o Senhor nos conta essa parábola que para nós cai muito bem, pois nós somos as ovelhas do Senhor e Ele é o nosso pastor. Só que ao contrário do que nós lemos, o mundo que nós vivemos hoje tem tentado nos afastar do Senhor, tem tentado nos levar para longe de Jesus. A voz do mundo tem gritado talvez alto e talvez tem seduzido muitas pessoas e levando sempre para longe do Senhor. E quando nós estamos longe do Senhor, tudo que é de ruim acontece. E quando acontece, nós não temos nem aonde nos apoiar e nós acabamos indo nos afundando cada vez mais ao fundo do poço. Mas nesse dia de hoje, meus irmãos, essa palavra, esse evangelho que nós lemos, ele vem de encontro a todos nós. O Senhor vem falar conosco através dessa passagem. Ele vem dizer para nós, ele vem nos lembrar de que nós somos ovelhas dele. Ele é o nosso pastor. E ele vem nos dizer, como ele disse aqui no versículo 8, ele diz para todos nós nessa manhã: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Meus irmãos, para esse dia de hoje nós precisamos fazer uma escolha. A quem nós queremos verdadeiramente servir? A quem nós queremos verdadeiramente entregar a nossa vida? A Jesus ou ao mundo? Se eu entrego a minha vida para o mundo, para seguir os preceitos e as vontades do mundo, só para agradar as pessoas que me cercam, no final das contas eu vou acabar me ferindo, me machucando. Mas se eu entrego a minha vida para Jesus, como uma ovelha, e eu entrego o meu ser inteiramente a Ele e permito que Ele conduza o meu viver, meus irmãos e minhas irmãs, o final dessa história é o mais lindo possível. Você é uma ovelha do Senhor. Você, meu querido irmão e minha querida irmã que está me ouvindo hoje aqui, você não é uma ovelha sem pastor. Você tem sim um pastor que te ama, que quer cuidar de você, um pastor que quer levar você para beber água limpa, para beber água purificada, para se alimentar daquilo que é de melhor. Não conforme o mundo tenta nos enganar, forçando-nos a beber coisas imundas, a nos alimentar de coisas imundas, coisas mundanas, coisas que não nos saciam. Meus irmãos, o que o Senhor tem para oferecer para nós, aquilo que Ele disse para a samaritana, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, uma fonte que, se nós bebermos, nós iríamos nos sentir saciados para todo sempre. Eu quero enfatizar aqui para você hoje, você é importante para Deus, você é uma ovelha do Senhor, e o Senhor ainda diz mais: ainda que todas as ovelhas estivessem a salvo dentro do redil e só você estivesse perdido, o Senhor deixaria as 99 e iria atrás de você para te encontrar. E quando Ele te encontrasse, Ele te abraçaria e Ele se alegraria porque Ele encontrou a ovelha que estava perdida.
Você é importante para Deus, meu irmão. Você é importante para Deus, minha irmã. Por isso que nesse dia de hoje que está se iniciando, perceba o quantos desafios nós talvez iremos enfrentar ao longo do dia. Quantas lutas, quantas incertezas. Mas nós vamos pedir que o Senhor venha estar conosco em cada situação, em cada segundo. Que seja Ele guiando os nossos passos, que seja Ele guiando o nosso olhar, que seja Ele conduzindo a nossa mente, para que nós tenhamos um dia abençoado. Que não seja as coisas do mundo nos conduzindo. Nós não somos deste mundo, mas que seja o Senhor, que é o nosso pastor, que seja Ele conduzindo a minha e a sua vida nesse dia de hoje. Vamos pedir essa graça ao Senhor em oração. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor, pela Tua misericórdia, venha nos conduzir ao longo desse dia de hoje, porque nós somos Suas ovelhas e nós não desejamos, nós não queremos ouvir a voz de outros pastores, pastores que talvez nos levarão para a perdição. Só Tu és o verdadeiro pastor. Tu és o verdadeiro a quem nós devemos ouvir e seguir. Senhor, abra os nossos ouvidos para esse dia de hoje, para que nós possamos somente ouvir a Tua voz. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos seguir, olhar somente para Ti. Conduza os nossos passos, conduza o nosso pensar, para que sejam inteiramente guiados pelo Senhor. Nós pedimos essa graça ao Senhor por esse dia, para que ao final dele nós tenhamos inúmeros motivos para Te louvar e Te agradecer. Para a honra e glória do Seu santo e abençoado nome. Amém. Meus queridos irmãos, a dica do dia que eu deixo aqui para você hoje é: permita-se ser uma ovelha nas mãos do Senhor. Deixe que Ele conduza todo o seu dia hoje. Permita que Ele entre em você, no seu coração, e Ele coloque em ordem tudo aquilo que está desorganizado. Deixa Jesus cuidar de você como um bom pastor, como um excelente pastor que Ele é. Amém? Conforme eu sempre digo no final, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que outras pessoas possam ter a graça também de ouvir e participar e se abrir ao Senhor como nós temos feito todas as manhãs. Você pode deixar aqui também nos comentários a sua intenção para que eu possa estar em oração por você. Será sempre uma alegria me reunir todas as manhãs para juntos estarmos em oração aqui com vocês. Que Deus abençoe seu dia hoje. Fica com Deus, meu querido irmão. Fica com Deus, minha querida irmã. Bom dia!